Paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui no Monte dos Milagres e vim orar por algumas pessoas, orar por mim mesmo. Mas quando eu chegava aqui no monte, Deus me deu uma palavra sobre perfeição. E Deus falava no meu coração que nos últimos dias as pessoas nos últimos dias têm procurado perfeição, irmão. Mas perfeição aos seus próprios olhos. Muitas pessoas estão desesperadas, enchendo as academias, sabe? Para tornar um corpo perfeito. Muitas pessoas têm corrido para o salão para tornarem perfeito. E Deus estava me falando que essa perfeição que eles procuram, ela acaba com o tempo. E você vai ver que aquele que tinha seu corpo escultural, com a perfeição que ele procurava, ela acaba com o tempo. Aquele que fez seu cabelo espetacular, ele acaba com o tempo. Mas Deus, ele tem uma palavra para você que a única perfeição que você pode ter, que não acaba com o tempo, é a perfeição espiritual, ou seja, aquela que você busca no Senhor. E o Senhor, ele nos garante isso quando ele nos dá na sua palavra. Ele não mostra isso. Ele pede para ser perfeito como Cristo foi perfeito. Mas como alcançar essa perfeição, irmão? Como buscar essa perfeição? Como ser perfeito em Cristo? Então, em Mateus capítulo 5, 48, concordadamente tem de ser perfeito, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nos últimos dias tem gente procurando perfeição equivocada, irmão. A perfeição que o Senhor quer é que a gente seja perfeito como Cristo foi perfeito, da mesma forma que Ele é. Não adianta você entrar num salão, não adianta você entrar na academia e procurar fazer seu corpo perfeito. Isso não vai mudar muita coisa. O Deus hoje quer que você busque na palavra. Paulo, quando exorta a Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, ele fala para Timóteo observar tudo aquilo que ele passou. Pede para Timóteo observar suas aflições, suas prisões e fala para ele lembrar desde a infância que ele aprendeu nas Sagradas Escrituras. Paulo ensina a Timóteo a olhar diante disso, não se apartar para ser perfeito naquilo que ele lê e naquilo que ele prega. Nós temos visto muitas pessoas que não exortam seus filhos dentro da palavra, não ensinam seus filhos na infância e fala, eles vai crescer porque é assim, Messias. Então, eu vou ensinar. Se ele quiser estar na igreja, ele vai. Se ele não quiser, não vai estar. Mas se você não ensinar o seu filho hoje a ser perfeito na palavra, lá na frente não tem como você cobrar a perfeição dele, porque muitas vezes você serve como exemplo para ele. Paulo mostra para Timóteo que Paulo era um grande exemplo para Timóteo. Paulo mostra para Timóteo, eu sofri aflições, eu sofri prisões, mas eu não deixei o evangelho para me tornar perfeito, assim como ele é perfeito. Quando o Senhor fala para sermos perfeitos como Cristo é perfeito, a única perfeição que ele quer que a gente nos tornamos, como Jesus Cristo nos tornou. Quando aquele homem rico chega para Jesus e fala, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele vender tudo, dar tudo aos pobres. Assim ele seria perfeito e encontraria perfeição. Mas aquele homem não deixa, porque ele acha que a perfeição dele está depositada na quantidade de riquezas que ele possuía. Tem muita gente que acha que perfeição é ter um bom carro, ter uma boa casa, ter um bom corpo. Tem muita gente que inveja o corpo do outro, inveja a casa do outro, inveja o casamento do outro, achando que é perfeito. Mas ninguém se torna perfeito se não tiver Jesus Cristo. A única perfeição que tu vai encontrar numa pessoa é aquela que não tem nada nesta terra, mas que tem Jesus Cristo. As pessoas acham que se tivesse dinheiro, tivesse um bom carro, tivesse uma boa empresa, assim seria perfeito. Mas elas estão enganadas e equivocadas. A perfeição que Jesus Cristo quer que você tenha está aqui. Que você leia e pratique, medite disso aqui. Você pode até se tornar um conhecedor da palavra, mas se você não a praticar, você não encontrará a perfeição. Os escribas tinham conhecimento desta palavra, mas não a praticavam. Achavam que era perfeito aos olhos das pessoas que observavam eles. Se vestia como tal, se falava como tal, mas não tinham o coração voltado com a perfeição e mataram aquele que era perfeito. Jesus Cristo veio com perfeição. Você não vai ver Jesus Cristo entregando recado para ninguém, nem dizendo isso que te digo. Você vai ver Jesus Cristo praticando aquilo que ele pregava. Jesus Cristo se torna um exemplo de perfeição porque ninguém tinha nada contra ele. Todas as acusações que lançaram contra Jesus Cristo eram falsas, eram tudo mentiras do diabo. No dia que você se encontrar dentro de Jesus Cristo, na perfeição que Cristo quer que você se encontre, poderão levantar calúnias contra a sua vida, mas todas cairão por terra porque você está perfeito em Cristo Jesus. Então a palavra te garante vitória e a palavra te sustenta. Muita gente hoje corre desesperada, irmão. Fim de ano, para tornar o corpo perfeito, para ter a melhor roupa perfeita, para ter tudo perfeito, para tirar as melhores fotos, fazer os melhores vídeos. Muitas pessoas preparam hoje a melhor ceia, uma ceia perfeita. Querem tudo isso para mostrar para as pessoas que passaram uma virada de ano perfeita. Mas você vai encontrar pessoas que estarão de joelhos dobrados. Talvez você não vai ver fotos dela na rede social. Talvez você não vai ver ela dizendo que esteve orando. Mas ela está buscando uma perfeição naquele que é perfeito. Talvez você hoje
Pode falar assim, Messias, se eu tivesse isso, estava perfeito. Não estaria. Tudo que você alcançar nessa terra aqui não vai te trazer a perfeição. Mas se você buscar aquele que é perfeito, você se tornará perfeito. Talvez você não vá alcançar muitas coisas nessa terra, mas eu te digo, não busque nada delas, porque tudo que tem nelas são passageiros. Mas se você plantar no reino do céu, você plantará a perfeição. E aquilo que é perfeito, um dia virá. E aquele que é perfeito, que foi, que morreu por nós, ele vai vir. E vai buscar os seus que buscaram sua presença, que buscaram perfeição nele. Então, que hoje você possa entender uma coisa. Perfeição só se encontra em Jesus Cristo. Você só pode encontrar perfeição em Cristo Jesus. Você pode passar o fim de ano com a sua melhor roupa, ainda assim não será perfeito. Você pode ter alcançado o corpo escultural que tu desejava, ainda assim não será perfeito. Você pode ter conquistado o carro do ano, mas ainda assim não estará perfeito. Mas aqueles que em 2018 aceitaram Jesus, encontraram perfeição. Aqueles que passaram o 2018 na luta, na labuta, mas dentro da igreja, esses sim encontrarão perfeição. Que hoje você possa entender que o Senhor Jesus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Que hoje você possa entender que assim como Timóteo buscou perfeição, olhando as aflições que ele passou, vendo no seu mestre Paulo, ele buscou desde a infância que as Sagradas Escrituras ensinavam para ele que perfeição ele só encontraria em Cristo Jesus. Que hoje você possa estar perfeito. Acima da minha cabeça você vai ver uma árvore. Essa árvore chama-se canela de velho. Essa árvore é uma árvore medicinal. Ela é muito usada em cura. Artrose, osteoporose, pico de papagaio, dores na coluna, hérnia de disco. Essa árvore tem um poder muito grande medicinal. Mas eu quero deixar para você bem claro que você pode até usar um chá dessa árvore, chamada canela de velho. Mas se você não perdoar as pessoas que têm que se perdoar, isso aqui nunca vai te curar. Assim é Jesus Cristo. Você pode até chegar perto dele para ser perfeito, mas se você não consertar o que está errado, não chegará ao varão perfeito. Então a partir de hoje você tem que aprender a perdoar as pessoas. A partir de hoje você tem que parar de julgar as pessoas independente do erro delas, independente da coisa mal que ela fez, porque quem julgará elas é Cristo. E a Bíblia fala que no mesmo jeito que a gente mede as pessoas, a gente também será medidos. Então, meu irmão, a gente tem que aprender o seguinte: para alcançar algo de Jesus Cristo, nós devemos consertar tudo que está lá fora. Jesus Cristo que diz que para chegar a ser perfeito, devemos amar os nossos inimigos e não odiá-los. Pensa como é difícil, mas Jesus Cristo mostrou isso como exemplo. Ele estava lá na cruz, ele declara isso, esse perdão para todo mundo, porque ele mostrou: eu sou um varão perfeito, e aquele que chegar a mim também será perfeito. Mas você vai entender uma coisa: nem todo mundo que chega até Jesus Cristo será perfeito, porque senão os dois ladrões na cruz tinham se convertido. Mas quem se converte? Apenas um. Porque ele viu a perfeição do lado dele, ele entendeu que ele não era perfeito e precisava dessa perfeição. Então, irmão, você pode até tomar desse chá, canela de velho. Essa árvore está sobre a minha cabeça. Mas se você não perdoar, os seus ossos não serão curados. Os ossos, Davi ele já diz na palavra: enquanto eu escondi meu pecado, os meus ossos apodreceram. Ou seja, enquanto eu não perdoei, enquanto eu não pedi perdão, enquanto eu não liberei perdão. Talvez a sua vida, irmão, está amarrada por muitas coisas e você não entendeu que é por causa de falta de perdão. Talvez aquela pessoa estava certa, talvez aquela pessoa estava errada, não importa, mas você tem que perdoar para que assim você abra a jaula que você está preso e se liberte. Essa é a melhor coisa. Eu faço isso hoje para que as coisas caminhem, porque o perdão ele mata a mim mesmo. O perdão amaldiçoa a minha vida e impede eu. Eu vejo muitas pessoas que precisam de muitos milagres e não alcançaram ainda, mas é por causa do perdão, é por causa do ódio, é por causa da raiva. Eu sei que isso é natural do ser humano, mas quando nós temos Jesus Cristo, alcançamos a perfeição e somos como Ele, somos capazes de perdoar. Então hoje você pode deitar aí onde você está, pode ajoelhar o seu joelho e falar: Senhor, talvez eu não alcancei um esposo bom, eu não alcancei um casamento, eu não alcancei um bom emprego, talvez as coisas estão tudo fechadas porque eu não tinha entendido isso. E hoje, Senhor, eu quero declarar que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Se tem alguém que eu preciso pedir perdão, Senhor, eu quero que o Senhor me traga a memória. Eu quero liberar perdão sobre essa pessoa. Diga o nome dela. Sabe, eu estava numa congregação, pastor Júnior, pastor Elci, no Pedregal, e uma moça manifestou lá, e foi feito de tudo, e o demônio não saía, e eu observando aquele ali, e eu cheguei e falei assim: demônio, deixa ela. E eu olhei para a moça e falei: moça, o demônio tem uma legalidade para estar na sua vida, você tem que perdoar alguém, diga o nome da pessoa, diga o nome. A moça não conseguia falar, os seus lábios balbuciavam, mas ela não conseguia dizer, e eu falei: infelizmente eu não posso orar e ninguém aqui pode fazer nada por você.
porque você está com a chave na mão para ser liberta. Quando o pastor Júnior foi orar por ela novamente, ela manifestou, e aí eu falei, pastor, não adianta, ela tem que perdoar alguém, ela tem um ódio mortal de uma pessoa. Naquele momento, irmão, passou um tempo, eu não vi mais, o pastor veio com a menina sorrindo. Tá aqui, Messias. Era a mãe dela, Dona Luzia. Ela disse o nome da mãe e disse eu perdoo. Tá entendendo? A pessoa estava com ódio da própria mãe. Eu não sei o que a mãe fez, mas isso é Satanás que coloca. O inimigo tinha legalidade para estar na vida dela. O inimigo tinha legalidade para agir na vida daquela moça, porque ela não perdoava. Talvez hoje você possa entender que muitas coisas não dão certo na sua vida, simplesmente por uma falta de perdão. Talvez você fale, mas Messias, eu já perdoei, mas eu não quero estar perto, eu não quero conversar, eu não suporto ela. Isso não é perdão, irmão. Você não é obrigado a conviver. Você não é obrigado a estar do lado dela. Mas, quando ela estiver perto de você, isso não dói mais, isso não machuca mais. Você consegue lidar com a situação. E se ela te pedir um favor, você se alegra em fazer. Então, irmão, a partir de hoje, lembre-se, para que as coisas caminhem para a sua vida, faça isso. Porque essas folhas que estão sobre a minha cabeça produzem um chá muito bom. Produz um chá que cura. Mas se você não o libertar, ele não te curará. Assim é Jesus Cristo. O nome dele tem poder. O sangue dele tem poder. Mas se você não quiser ser liberto, jamais. O nome de Jesus não pode fazer nada por você. Porque o nome de Jesus Cristo não é invasivo. Ele não entra com tudo na sua vida rasgando como Satanás faz. O nome de Jesus Cristo é para aqueles que invocam com liberdade. Que invocam sem nenhuma indagação ou por obrigação. Que hoje você possa entender isso. Quer que Deus abra as portas para a sua vida? Perdoe. Assim você alcançará a perfeição. Você pode estar numa academia. Você pode mudar o seu cabelo, você pode fazer implante no seu corpo, mas isso não entrará nada de perfeição. Com o tempo tudo isso se perderá. Mas se você hoje aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e fazer a vontade dele, praticar o que a Sagrada Escritura ensina, assim alcançará um varão poderoso. Fernanda, Deus abençoe, estarei sempre orando por você, viu? Pastor William, meu amigo Arley, Pavel, Deus abençoe a vida de vocês, amém?